Vamos lá, galera. Procure seu lugar. Pegue logo um papel e uma caneta. Bora orar? Oremos. Pai, muito obrigado por mais uma aula, obrigado por nos permitir estudar a Tua Palavra. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de ter uma igreja confortável, que nos ensina da Tua Palavra, nos abre o entendimento hoje, Pai, para que a gente entenda o que Você quer nos falar hoje, Pai. Em Teu nome que a gente ora, Jesus, amém. Agora pegue uma caneta e um papel, vamos fazer um quiz aqui. Já? Beleza? Vamos lá? Mano, é CNIB, já tá aberto isso aí já. Primeira questão. Você só coloca a resposta, tá? Número 1, resposta. Primeira questão. Para os kardecistas, o Espírito Santo é um grupo de espíritos evoluídos. Mas o que o Espírito Santo realmente é? Você pode responder. Para os kardecistas, o Espírito Santo é um grupo de espíritos evoluídos. Mas o que o Espírito Santo realmente é? Resposta? Resposta? É uma pessoa. Se você responder uma pessoa, tá certo. Mas eu quero que você complete aí o seguinte. É uma pessoa da Trindade. Beleza? É uma pessoa da Trindade. Não sei se vai cair na sua prova. 2. Essa você vai ter que pensar um pouquinho. Qual a diferença entre reencarnação e ressurreição? Qual a diferença entre reencarnação e ressurreição? Essa é um pouquinho fácil, mas você tem que lembrar um pouquinho. Reencarnação e ressurreição, a diferença. Se você colocou algo parecido assim, ó. Reencarnação, mesmo espírito, outro corpo. Ressurreição, mesmo espírito, mesmo corpo. Se você não colocou isso, tá aí a resposta. Próxima, a terceira. O que a Bíblia diz sobre o contato com os mortos? O que a Bíblia diz sobre você fazer contato com os mortos? Uma coisa que a Melissa falou que ficou bem claro aqui. Com quem se mete com os mortos. Resposta? É pecado, certo? Eita, que coisa foi lá para cima agora. Próxima pergunta. Abra agora sua Bíblia em Hebreus 9, de 27 a 28. Hebreus 9, de 27 a 28. Se possível, pode colocar aqui na projeção, amigo, para a gente ler todo mundo junto, por favor. Hebreus 9, de 27 a 28. Fala o seguinte lá. Leia comigo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido segundo os kardecistas. O que esse texto... Qual a heresia que os kardecistas usam acerca desse texto diretamente? Eles falam uma coisa sobre reencarnação e essa referência aí. Tá confuso, né? Tá, vou lhe explicar então. A pergunta é o seguinte: qual a heresia que os kardecistas usam acerca desse texto que combate... Tá assim aqui, ó. Qual a heresia kardecista que esse texto combate diretamente?
Não deu para entender, né? É sobre a reencarnação. Eles usam esse texto para falar sobre reencarnação, tá? Próxima. Segundo os mormons, quem deve derramar o sangue para expiar certos pecados mais graves? Segundo os mormons, quem deve derramar o sangue para expiar certos pecados mais graves? Você lembra que não era Jesus que pagava o preço pelo pecado de pecados mais graves? Quem era que tinha que pagar o preço de pecados mais graves? Resposta: o próprio pecador. Se você fez pecados mais graves, é você que tem que pagar. Próxima questão, múltipla escolha. Para os mormons, Jesus é, alternativa A, é Deus e faz parte da Trindade. B, falou pessoalmente com Joseph Smith. C, é o único caminho para a salvação. Resposta: B, falou pessoalmente com Joseph Smith. Que privilégio. Oitava, para os mormons, A, alternativa A, a Bíblia... Tá. Próxima. Para os mormons, alternativa A Bíblia é a única fonte de autoridade. B, todos os que receberam Jesus serão salvos. Ou C, Deus, Jesus e o Espírito Santo são 3 deuses. Resposta, ei mulher. Resposta, letra? Certo. Nona, conhecido como penúltima. Opa, para vocês a oitava. Para os mormons, qual é a prova física de que o livro dos mormons é mais importante que a Bíblia? Qual é a resposta? É o AVC. É a dor no peito. Última pergunta. Os mormons acreditam que podem ser deuses após a morte. Mas ao invés de poder e autoridade, que características o verdadeiro cristão deveria buscar? As características de quem que o verdadeiro cristão deve buscar? De Jesus Cristo. Parabéns. Gente, vamos continuar então nosso estudo sobre seitas e heresias. E hoje a gente vai falar... Coloca aí o nosso slide, por favor. Pode colocar, qualquer momento. Hoje a gente vai falar sobre a nova era. Não precisa deixar apagado não, senão o povo dorme. Gente, quando a gente começa a conhecer e estudar o que é essa nova era, e o quanto isso está entranhado na nossa sociedade, é normal que a gente fique um pouco espantado, um pouco amedrontado. Porque as doutrinas, os símbolos, estão em toda parte. E você vai entender já já melhor o que eu estou falando. Mas o que eu quero deixar bem claro para você é que a nossa intenção aqui não é lhe apavorar, não é lhe dar medo. O nosso objetivo é que você fique alerta para reconhecer. Lembra o nosso propósito? Conhecer a verdade para reconhecer e combater as mentiras. E aqui a gente vai ter que ser tipo... usar aquela lupa, sabe? Passar o pente fino. Porque é tão sutil que às vezes é mais difícil de reconhecer. Então, eu quero que você entenda que sempre foi assim, gente. O cristianismo, como a gente vem estudando e vem percebendo, ele sempre foi afrontado com heresias. E a nova era, ela é um conjunto de heresias, principalmente acerca da segunda vinda de Cristo. Mas como escola bíblica, eu quero que você entenda que aqui nós não temos a pretensão de dizer para você o que você pode ou o que você não pode fazer. O livro que você deve, o livro que você não deve ler. O filme que você pode e o livro que você não pode ler. Porque isso é característica de quê? Seita, porque é o legalismo. A gente não está aqui para mandar em você. Mas a minha oração
é que o Espírito Santo abra o seu entendimento para que você consiga perceber e tome decisões acerca daquilo que você permite que influencie a sua vida, aquilo que você permite que entre na sua casa. Então, gente, vamos começar com 2 versículos principais. O primeiro versículo é 1 Coríntios 6:12. Provavelmente todos nós conhecemos ele. Abra aí sua Bíblia, não coloca aqui não, não coloca aqui não. Abra aí a Bíblia de vocês. 1 Coríntios 6:12, vamos ler juntos. Já? Podemos ler? 1, 2, 3 e... Tudo me é permitido... Nem tudo convém. Nada pode lhe dominar. Agora passe algumas páginas e vá para 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5, do 19, a partir do 19. Vamos ler juntos. Deixa eu abrir a minha também. 1 Tessalonicenses 5... a partir do 19. 2, 3 e... Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, fique aí com esses versículos, anote esses versículos, porque eles vão ser importantes para você. 1 Coríntios 6:12 e 1 Tessalonicenses 5, do 19 ao 23. E sabe por que isso é importante? Porque a nova era ela já faz parte da nossa sociedade, ela já está muito entranhada no nosso cotidiano. E ela faz isso, como eu falei, de uma forma muito sutil, muito sorrateira. A gente estava conversando aqui antes, na reunião do CENIB, e, cara, é muito sutil. É muito, sabe, a gente não percebe, mas daqui a pouco a gente já está achando normal algumas coisas que para Deus não é nada normal. E assim a gente fica exposto. Já? A gente fica exposto e a gente acaba se tornando insensível ao Evangelho. Claro que o nosso objetivo nunca vai ser se tornar aquele crente que só vê Satanás em tudo. Porque não tem crente que é assim? Que só vê o diabo em tudo, tudo é coisa do diabo? Isso está errado. Mas sabe o que também está errado? É não ver o diabo em nada. Porque ele, em algumas coisas, ele está ali. E a nova era é algo pouco falado com esse nome, mas a gente vai perceber que é muito, muito comum no nosso dia a dia. E de todas as seitas e heresias, principalmente heresias, né? Porque não é bem uma seita, mas de todas as heresias, eu quero que você guarde que essa é uma das mais perigosas. Quem aqui não recebeu a apostila do aluno? Levante a mão. Não recebeu a apostila? Tá todo mundo com a apostila? Só a Sheilinha que não. Todo mundo tá com a apostila, gente. Levanta a mão. A anotação do aluno. Tá todo mundo com ela? Vixe, Cris. Foi um erro de contagem, então. Então, beleza. Quem não tá, fala com a Cris que ela tem mais. Teve mais 3 pessoas que me perguntaram sobre a apostila. Já conseguiram pegar? Perfeito. Gente, uma das coisas que a gente precisa entender sobre o Nova Era é que não é uma religião, tá? Nova Era não é uma seita. Então, o que é esse negócio? Ele é um movimento. Anota aí que está aí na sua apostila. Nova Era, ele é um movimento. Coloca o slide, pode passar, por favor? Esse é o conceito certinho. Vamos anotar? Tem aí na sua apostila. Nova Era é um movimento herético
dissimulado e descentralizado que traz noções espirituais distorcidas para desviar as pessoas da verdade. Quê? Entendi nada. Calma. A gente vai explicar. Anote aí tudinho. Nova Era é um movimento herético, dissimulado e descentralizado que traz noções espirituais distorcidas para desviar as pessoas da verdade. Já? Não? E agora? Tá, movimento herético. Vamos passar logo. Passa aí o primeiro slide. Vamos fazer parte por parte. Volta. O Nova Era é um movimento herético, tá? De uma forma muito sucinta para você entender. É como se fosse uma junção de várias heresias. Olha o que tem na sua apostila. Nova Era não é uma seita. Anota aí. Nova Era não é uma seita e nem uma heresia. É um conjunto de heresias. É um conjunto de heresias. É formada por símbolos, comportamentos, práticas, superstições, simpatias, certos tipos de discursos sociais, moda. Aí tem um espaçozinho branco que não tem nada não. Está errado esse espaçozinho branco. Anotaram? Enfim, quando ele fala a respeito de movimento herético, é o conjunto de todas essas práticas, digamos assim. Tudo isso que você acabou de anotar. Pode passar, outra palavrinha. Dissimulado. Você sabe o que é dissimulado? Você sabe o que é? Exato, algo disfarçado, algo ali fingido. Anota aí também que está na sua apostila. Dissimulado significa disfarçado, fingido, encoberto. É por isso que vocês sabem, né? Está escrito aí. Olha como vocês são. O pessoal da manhã foi mais sincero. Os conceitos da Nova Era vêm sempre com uma roupagem descolada, inovadora, moderna, democrática, divertida. Sempre vem ali bonitinho, uma coisa atrativa. Você olha, não vem aquele monstro com tridente. Não vem, é um negócio disfarçado. Oi? Repetir? Significa disfarçado, fingido, encoberto. Os conceitos da Nova Era vêm sempre com uma roupagem descolada, inovadora, moderna, democrática e divertida. Foi? Sempre ali aquelas mensagens subliminares, sabe? Bem no secreto, que ninguém consegue ali. Se bem que, ultimamente, a gente vai ver no decorrer da aula que nem está tão secreto assim, não. Tem algumas seitas, algumas partes da Nova Era que está bem exposto. Muita coisa está muito clara. Eles não estão querendo mais disfarçar nada. Então, a gente precisa ter muito cuidado, principalmente com séries que a gente assiste, desenhos animados, algumas tatuagens que a gente não sabe o significado, mas acha bonito e faz na sua pele lá, negócio. Pois é. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque isso faz parte também da Nova Era. A gente tem que ficar de olho. Gente, esse negócio de simulado, ele é tão sério, porque muito provavelmente eu, você, algumas pessoas que você conhece, já pode ter usado esses símbolos, pode ter falado, e mesmo sem saber. Então, não se esqueça que Satanás ele vem disfarçado diante de luz. Lembra que quando Deus falou em relação a que o pecado ele, da desobediência estava ali no Jardim do Éden, ele apresentou como o quê? Como um fruto que era agradável ao paladar. Não era um pedaço de mato, um pedaço de madeira que eles tinham que comer, não. Era algo desejável aos olhos. E não é diferente com essas seitas. Então, as meias-verdades, a gente precisa ter muito cuidado, porque elas são muito mais perigosas do que aquelas mentiras descaradas, porque elas nos desviam completamente. Próximo, descentralizado. Passa aí. Descentralizado. Não existe uma igreja Nova Era, nova igreja batista da Nova Era. Batista é ótimo, né? Da Nova Era. Não existe isso. Eles não têm um líder específico, não tem um padre, um pastor. Não tem. Coloca aí que tem na sua apostila. Não é algo centralizado, organizado e institucionalista. Não é algo centralizado, organizado, institucionalista. É uma das coisas que une pessoas com os mesmos valores. Pessoas que são parecidas, que creem na mesma coisa, se juntam e é isso.
Teoricamente, é isso. Mas, assim, existem algumas organizações dentro também do Nova Era que você com certeza deve conhecer, como maçonaria. Você com certeza já deve ter ouvido falar. Rosa Cruz, Seixo Noli e o Reiki. Reiki, para mim, foi novo de conhecer. Mas nada disso, gente, define unicamente a Nova Era em si. Isso é muito mais, muito além do que essas organizações. A gente também pode dizer que existia uma origem para esse movimento. Helena Blavatsky, ela foi uma escritora russa que ela juntou vários conceitos do ocultismo, da filosofia, ali de algumas religiões orientais antigas, da psicologia, juntou tudo e criou a teosofia. Tem aí na sua apostila também. Teosofia significa sabedoria divina e é o embrião da nova era. Teosofia é a sabedoria divina, que é o embrião da nova era. Tudo começou aí. Passa aí. Oi? Passa aí. Noções espirituais distorcidas. Aqui é onde a nova era mais se supera, gente. Sabe, é uma sopa de letrinhas ali. Tem bruxaria, mas também tem oração. Tem o negócio da cura pelo poderes, energia positiva, mas também tem também ali o... meu Deus, eu esqueci o nome. Magia negra. Então, é uma mistura de um monte de coisas juntas. Tem uma mistura de horóscopo, yoga, gnose, hipnose, esoterismo, hinduísmo e um monte de outro ismo. Junta tudo assim, bate no liquidificador e é tudo junto. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E você lembra do porquê que as seitas têm crescido tanto? Principalmente por causa do misticismo, que a gente aprendeu nas aulas passadas. E esses misticismos têm crescido graças à nova era. E ele é tão assim que uma das características dele é o panteísmo. Tem aí na sua apostila. Panteísmo. E o que é isso, né? Gente, o panteísmo, ele praticamente significa que Deus é tudo e tudo é Deus. Simples assim. Deus é tudo e tudo é Deus. Para o Nova Era, Deus é uma espécie de energia. Uma energia que vive em tudo e em todos. Anota aí. Energia que vive em tudo e em todos. Se tudo é Deus, então efetivamente nada é Deus. Entendeu a lógica? Então, uma forma prática, o panteísmo ele rejeita a ideia de um Deus pessoal e único, que é o que a gente aprende. Mas eles rejeitam essa ideia de um Deus pessoal e único. Essa Helena Blavatsky, ela fala o seguinte: a teosofia não crê no Deus bíblico, nem no Deus dos cristãos, e ressacha a ideia de um Deus pessoal. O Deus da teologia é um ninho de contradições, de uma impossibilidade lógica. O homem é o único Deus que podemos conhecer e o único Deus que precisamos. Olhando assim, parece ser até atrativo, né? Você mandar na sua própria vida, você achar que você pode fazer tudo, mas é isso que eles creem. Infelizmente, não é verdade. E, por último, desviam as pessoas da verdade. Passa aí. Gente, muitas dessas... Lembra quando a gente falou nas aulas passadas que existem muitos evangélicos não praticantes? Infelizmente, muitos desses evangélicos não praticantes fazem parte da nova era. De certa forma, acabam fazendo. Lembra daquelas pessoas que leem livros de gurus, que abraçam a árvore, que participam de algumas ONGs, algumas passeatas pela diversidade, todos iguais, toda forma de amar é amor. Sabe, todo esse negócio aí, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E, gente, a questão não é nem tanto... Assim, vamos tentar deixar de uma forma mais clara. Quando a gente mergulha demais nessas coisas, a gente fica cada vez mais distante da verdade. E isso nos faz ficar cada vez mais distante de Deus. E essa é uma das formas mais preocupantes que a nova era vem trazendo. A gente precisa ter cuidado. Isso mesmo. E agora a gente vai ver uma ideia central da nova era. E eu queria fazer uma pergunta para você. Você sabe por que esse nome, Nova Era? Ah, por causa lá do supermercado. Não.
Por que nova era? Não, não é esse não, passa mais um. É esse agora. O pessoal, acho que está bagunçando aí, o pessoal da projeção. Por que nova era? Porque os seus adeptos, eles utilizam, né, a história humana, para eles, é governada por eras, simplesmente por eras, né, eras astrológicas. E cada cada era tem a sua característica própria e tem o seu avatar. Quem aqui já viu o filme Avatar? Pois é, não tem nada a ver. Avatar é o representante máximo de uma era. É um enviado celestial para guiar o mundo. Avatar, anote aí. Avatar, pode cair na sua prova, hein? É o representante máximo de uma era. Um enviado celestial para guiar o mundo. Já? Beleza. E qual foi a primeira era? A primeira era foi a era de touro. Passa o slide. Essa foi a era de touro. Não sei se vai dar para ver aí, está meio escuro, né? A era de touro. E a era de touro, ela foi uma característica predominante da era de touro foi a força bruta, o trabalho duro e a escravidão. E a era de touro se deu início lá, ela começou lá no tempo dos faraós, lá no Egito. Você lembra, né? Inclusive tinha um povo, né, famoso lá que estava lá, né, servindo lá 400 anos, ficaram presos lá como escravos? Pois é. E para nova era, a era de touro era caracterizada por isso, pela força bruta, pelo trabalho duro e pela escravidão. Os seus representantes eram os faraós, e o principal faraó, passa aí, era o faraó Ramsés. Ramsés, ele foi o principal faraó da época dos israelitas no Egito. E ele tinha um auxiliar, que se chamava, esse auxiliar era conhecido como vizir. Esse vizir era o conselheiro do faraó, né, que ajudava lá. Logo após a era de touro, veio a era de Áries. Era de Áries, que tem o seu símbolo, o carneiro, né? E a era de Áries começou logo após a saída do povo de Israel do Egito. E uma coisa interessante que assim que a nova era eles utilizam muito de signos, né, de astrologia e tal. E ele o signo de Áries tem como o seu representante um carneiro. E o seu avatar da era de Áries era o próprio Moisés, auxiliado por Arão. Né? Então Moisés ele foi o avatar da época da era de Áries e Arão estava auxiliando ele. E eles falam que foi o sangue de Jesus, sangue do carneiro, que os israelitas, lembra lá que Moisés pediu para colocar nos umbrais das portas lá para que o anjo da morte não passasse lá e matasse seus filhos primogênitos? Pois é, esse sangue que eles colocaram nas portas para não serem mortos, foi Moisés que orientou, que falou para eles, né? Então, assim, Moisés destruiu a morte, destruiu a era de touro, logo depois que eles saíram. Vocês também lembram de um episódio que Moisés estava no monte, lá recebendo as tábuas, né, de Deus, né, os 10 mandamentos. E aí, quando ele desceu, o povo estava como? Numa rave, né? E aí, chegou lá, o pessoal adorando o touro, o bezerro de ouro, né? E aí, essa nova era, a era de Áries, começou logo após quando Moisés destruiu esse bezerro de ouro. E aí, finalizou a era de touro e começou a era de Áries. E a característica principal dessa época é a dualidade entre obediência e desobediência, obediência e rebeldia, né? Que seria uma marca do rebanho das ovelhas. Se você prestar atenção, se você pesquisar sobre as ovelhas, elas são obedientes, mas elas não podem ver uma brecha que elas querem sair do caminho, querem sair, se desviar, né? E isso é uma dualidade, né? Entre obediência e a rebeldia. Isso, inclusive, a nova era fala isso, né? Depois da era de Áries veio a era de Peixes. E você sabe quem é o avatar principal da era de Peixes? Alguém aí? Alguém sabe? Alguém? Jonas? Não, não foi Jonas, não. O grande avatar da era de Peixes seria Jesus, próprio Jesus.
Se você fez a matéria de Atos, poxa, obrigado, minha memória ali está top. Está ruim ainda mesmo, estou ficando velho. E Atos a gente aprendeu sobre o símbolo de Jesus, né? O peixe e tal. E eles falam que essa época, o símbolo dos peixes, o principal avatar é Jesus. E o auxiliar de Jesus era João Batista, que foi inclusive quem o batizou, né? Jesus, então, ele representou essa era, a era de Ares, como Cordeiro de Deus, saindo de Cordeiro de Deus, né? Aquele Cordeiro Santo, para o peixe, símbolo da igreja cristã. E a principal característica da era de peixes é a bondade, a gentileza, mas também a ilusão e a falsidade. Tá? Então anote aí, as principais características seriam a bondade e gentileza, mas também a ilusão e a falsidade. E finalmente, nós chegamos então na era de Aquário. Deixa eu ver aqui. Era de Aquário. Alguns dizem que a era de Aquário começou já nos anos 60, outros que começou em 2012 e outros que vai começar ainda em 2149. Eles têm uma matemática meio louca lá que, se você for pesquisar, você possa entender, mas é bem difícil. Eles têm uma calculadora muito doida lá. Então, 2146 ele vai começar, tá? Então, as características da era de Aquário são a velocidade, a igualdade e a liberdade. Não sei se você percebe, mas a gente está vivendo um pouco disso, né? Mas será que isso tem a ver? Será? Essa é a era do mundo, a era de Aquário, a era do mundo. Sabe por quê? Por que é a era do mundo? Porque a gente vive num grande aquário, né? Se você olhar lá do Google Earth, lá, você vai ver o planeta Terra, certo? Parece um aquário, né? Um grande aquário azul. E todos nós seremos pequenos peixinhos. E o avatar dessa era de Aquário seria o Lorde Maitreya. Nome doido, né? Lorde Maitreya. E ele vai vir purificar o mundo e desfazer a obra de Jesus Cristo. Olha só a missão dele: desfazer a obra de Jesus Cristo. E Maitreya, ele vai ser auxiliado pelo próprio Lúcifer. Tá começando a ficar pesado o negócio, né? Gente, os símbolos da nova era, eles estão em todos os lugares. Nas roupas, nas músicas, nos filmes, nas tatuagens mais descoladas. Sabe aquele povo que tatua, não sabe nem o que está tatuando? Cuidado. Nos clipes, nos livros, até em desenhos animados. A gente é bombardeado diretamente e diariamente por essas imagens, até o ponto de nós nos tornarmos totalmente insensíveis a ela. Gente, é coisa tão besta. E sabe o que mais me entristece, mais me preocupa? É porque eles se amarram em pegar símbolos cristãos, ou símbolos que tinham algo cristão ali, por exemplo, o arco-íris, por exemplo, o símbolo do peixinho lá. Eles dão uma mexidinha ali para transformar. Eles são especialistas nisso, em pegar símbolos cristãos. O que é o arco-íris, gente? Era o sinal da aliança de Deus com quem? Com Noé, que ele jamais destruiria a terra de novo daquela forma, né? E aí eles usam hoje a bandeira do arco-íris. Quando você pensa em arco-íris, você pensa em quê? LGBT. Mas tá. E agora a gente vai trazer para vocês alguns significados desses símbolos. Mas a minha intenção não é que você pegue tudo na sua casa que tem esses símbolos e queime. Talvez seja bom, mas não é a minha ordem, tá? Não é o que a gente não é seita. Porque se a gente fosse fazer isso, se eu não fosse comprar mais nada que tivesse na indústria envolvida com isso, gente, a gente ia ter que sair do mundo. Mas você lembra da oração de Jesus? Ele orou bem assim, ó. João 17, 15 a 17. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do...
Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na tua palavra é a verdade. Então, nosso objetivo não é tirar a gente do mundo. Jesus, ele não tinha esse objetivo. Mas que a gente fosse protegido por Deus do maligno e se santificasse na verdade. Gente, lembra sempre que o nosso objetivo aqui é conhecer a verdade para reconhecer e combater as mentiras, tá? Então, tem aí na sua apostila que cada símbolo está associado a um objetivo, a um item importante da agenda da nova era. Cada símbolo representa uma mensagem. E essa mensagem vai sendo espalhada em diversas mídias. A gente vai falar agora sobre os itens, os símbolos mais difundidos e mais importantes. Mais preocupantes, na verdade. Ok? Cada símbolo está associado a um objetivo, a um item importante da agenda da nova era. Cada símbolo representa uma mensagem e essa mensagem vai sendo espalhada em diferentes mídias. O primeiro símbolo, coloca aí pra gente, por favor. Quem conhece esse símbolo? Quem sabe o que significa esse símbolo? O que é? É o quê? Kung Fu Panda, né? Olha aí no desenho, gente. Mas sabe o que significa isso daqui que está lá no Kung Fu Panda? Meu Deus, lá vem o processo da Disney. Sabe o que significa isso? É a coexistência entre o bem e o mal. Eles estão em equilíbrio. E você sabe por que tem uma bolinha preta na parte branca? Porque eles falam que nem todo bem é totalmente bom. E nem todo mal é totalmente mal. Todo bem tem uma pitadinha de mal. E todo mal tem uma pitadinha de bem. E aí vem a heresia. Deus, ele não é assim tão bom. E Satanás também não é assim tão mal. Vocês acreditam que eles têm a capacidade de pregar que uma das atrocidades dos seres humanos é de considerar Satanás culpado por toda a maldade que há no mundo. Eles dizem que, na verdade, Lúcifer, ele é um ser mal compreendido. Tadinho. Gente, o segredo aqui, vocês vão perceber que muitas vezes os adeptos da nova era, eles colocam pessoas mais como seres mal compreendidos, como Hitler. Ele era um mal compreendido pela sociedade. Vou citar outros que estão vivos ainda não. Quando eles morrerem, a gente fala deles. Mas tem. Quando a pessoa se faz... Tu vê que o cabra é mal e se faz muito de mal compreendido pela sociedade. Mas tá. Eles dizem que Lúcifer, ele seria um portador de luz. Aquele que quis dar para o ser humano o conhecimento divino. Ele se arriscou para dar o conhecimento a você. Tão mal compreendido. Para a nova era, Lúcifer, ele foi castigado porque ele amava demais a humanidade. E ele não queria que nós, seres humanos, ficássemos sem a luz do conhecimento divino. Gente, isso é uma mentira de Satanás. Isso se assemelha muito ao mito grego do Protomeu. Não sei se você já ouviu falar, mas é uma história bem parecida. Ele rouba o fogo, que significa ali a luz, o conhecimento. Prometeu. Eu falo Ptolomeu toda vez, né? É Prometeu, desculpa. É porque eu acho estranho Prometeu, mas é Prometeu. E aí, ele roubou o fogo, a luz, para dar para a humanidade, só que essa luz do conhecimento divino começou a incomodar. Os seres estavam muito iluminados. Eles estavam conhecendo a verdade e começou a incomodar os deuses do Olimpo. E por causa disso, o pobrezinho do Protomeu também, ele foi, coitado, foi castigado para viver eternamente tendo seu fígado comido
por abutres. Mas, gente, o que a Bíblia diz sobre isso? Algumas referências importantes que você precisa anotar. Primeiro, 1 João 4, de 8 a 12. Esse versículo é aquele versículo que fala que Deus é amor. E que Ele nos amou, dando Jesus Cristo em sacrifício por nós. João 10, 10 também fala que o ladrão ele vem apenas para quê? Roubar, matar e destruir. Não tem nada de pobrezinho aqui, não. Não tem nada de coitadinho aqui, não. Vacila para ele para ver se ele vai ter dó de ti. E Jesus fala, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. 1 Coríntios 6, de 14 a 16. Gente, não tem às vezes na meditação, coloque um versículo que combate essa heresia. É esse daí, anota. 1 Coríntios 6, 14 a 16. Fala bem assim, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Como é que no bom tem um pouquinho de mal? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Não, que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Agora abra aí sua Bíblia bem rapidinho. Que a referência é? É a referência? O que significa, né? Eu sempre pulo, que não é tão importante, mas tudo bem, tá aí. Toda unidade é formada por dois polos contrastantes, mas complementares. Todo mal possui uma gota de bondade e toda bondade possui uma gota de maldade. Todo homem possui um pouco de mulher e toda mulher possui um pouco de homem. Toda luz possui escuridão e toda escuridão possui alguma luz. Mas agora abra aí sua Bíblia em 1 Pedro 5:8, lá perto de Apocalipse. 1 Pedro 5:8. Vamos ler junto? Esse daí tem que ler na tua Bíblia e anotar, que ele é muito importante. Já? Então vamos ler junto. 1, 2, 3 e... Estejam alertas e... O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Tem alguma coisa de bondade aí? Segura esse versículo e coloca aí pra gente o próximo slide, por favor. Esse daí é o símbolo conhecido como circunponto. Tu consegue perceber a referência do versículo aí? Satanás, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, está ao derredor, buscando a quem possa devorar. Esse símbolo é o símbolo do ouro, do sol e da luz na alquimia. E é considerado o símbolo de Lúcifer. Tenso, né? E além de tentar convencer as pessoas de que Satanás não é assim tão ruim e que Deus não é tão bom, a nova era ela quer o fim das religiões, principalmente do cristianismo. Coloca aí pra gente o próximo slide. Então, o fim das religiões, principalmente o fim do cristianismo. Alguém consegue dizer para mim aí o que significa esse símbolo? A cruz de cabeça para baixo e o que está aí para cima? O quê? O tridente, que é símbolo de quem? Esse símbolo, ele significa o declínio do cristianismo e a ascensão de Satanás. Gente, a gente precisa ficar com os olhos bem abertos. A nova era também, ela pretende apoiar e disseminar a liberdade sexual. Liberdade, né? Entre muitas aspas. Gente, um próximo símbolo me impactou bastante pelo fato de realmente não parecer ser muito inocente. E com certeza você já deve ter ouvido falar, você já viu isso. Para você ter uma ideia, em 2017, esse foi o tema principal de aniversários de criança. E vem o quê? Disfarçado como
um símbolo. Você sabe qual é que está aí na sua apostila? Unicórnio, passa aí. Pode passar. Passa. Ó, liberdade sexual, aí vem ali o unicórnio bonitinho, coisa linda, né? Gente, esse unicórnio, ele tem um grande apelo infantil, mas ele começou ali dentro do LGBT. Então, hoje, ele é um símbolo disso, ele é marcado ali pelas festas e comunidades. Então, é tudo ali na minúcia, começa ali com uma criança. Por quê? Se você consegue encaixar para uma criança, se ela gosta daquilo, quando ela crescer vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais fácil para ela adquirir aquela verdade, já que ela já cresceu com aquilo e ela gosta daquilo. E, gente, obviamente também esse negócio na cabeça deles faz uma menção fálica. Você sabe o que é fálica? É uma conotação ao órgão genital masculino. Então, já viram a tiara disso? Olha, passa aí o próximo slide. Olha o que a gente coloca na cabeça das nossas crianças. Gente, isso é um absurdo. E se você olhar bem, gente, olhar bem, isso tá nas minúcias, mas uma criança não percebe. Muitas das vezes a gente não consegue perceber também. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Abre aí. Não abra não, vamos ler juntos. 1 Coríntios 6,18, joga aí. 1 Coríntios 6,18, vamos ler juntos. 3, 4. Fujam. Próximo, Romanos 13:13. Comportemo-nos com decência. Próximo, quer versículo, né? Então toma, vai, mais um. Efésios 5:3. Nem sequer menção de moralidade sexual. Menção. Imagine um troço daquele na cabeça do seu filho lá, né? Próximo, 1 Tessalonicenses 4:3. Vamos lá. Gente, a libertinagem sexual, essa liberdade, entre muitas aspas, o objetivo principal dela é simplesmente quebrar aquilo que Deus fez. Tem aí na sua apostila, anota aí. A libertinagem sexual gera um outro objetivo fundamental da nova era: o fim dos relacionamentos tradicionais. Isso significa a desestruturação familiar. Tradicionais e familiar. Anota aí. Eliminação total das famílias formadas por um pai e uma mãe dos seus filhos. É a família transpessoal. Que está dizendo que todo indivíduo ele tem o direito de amar, ele tem o direito de se relacionar sexualmente. Tem nessa apostila também, sim, tem nessa apostila. Tem o direito de se relacionar sexualmente com quem quiser e como quiser. Não importa o gênero e, às vezes, não importa nem a idade. Essa semana foi o chá de panela de um casal de amigos nossos. E eu e Davis, a gente estava organizando esse chá. E eu fui pesquisar algumas brincadeiras para fazer e tal, no evento. E, gente, eu entrei em alguns sites para procurar sobre essas brincadeiras. E tinha uma pergunta que tinha em vários sites. Era, dentro do relacionamento, quem que está mais propenso a aceitar um relacionamento aberto? E vários sites falavam sobre isso, né? Sobre relacionamento aberto, E eu fui pesquisar sobre isso. Cara, olha só o que o Google fala sobre relacionamento aberto. É uma relação romântica em que os parceiros envolvidos concordam com uma forma de não monogamia. Você entende que é não monogamia, né? Uma só pessoa até, pois é. De modo que relações românticas ou sexuais com terceiros passam a não ser consideradas traição ou infidelidade. Ou seja, posso relacionar não só com um, mas com outras pessoas. Isso não é traição. Isso não é infidelidade de forma alguma. Mas o mais bizarro para mim foi entender que a pessoa que aceita ter um relacionamento aberto é uma pessoa conceituada. Uma pessoa com uma mente evoluída. É como se eu chegasse com o Davis e falasse, podemos fazer um relacionamento aberto? E ele concordar com isso é tipo, nossa, ele é uma pessoa madura, uma pessoa com a mente evoluída que consegue... Gente, não, pelo amor de Deus, né?
Não dá, nem inventa, tá? Mas, gente, a Bíblia também é muito clara sobre isso. Abra aí, agora eu quero que você abra sua Bíblia em Judas 1. Judas 1, 7 e 8. Judas 1, 7 e 8. Onde é que está Judas, né? Misericórdia. Judas 1, 7 e 8. Abriu? Vamos ler juntos? De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra... Eita, calma, volta. Acompanha aqui, passa aí, eu acho que tem no slide, se eu não me engano. Passa aí. Passa. Aí tem. Vamos lá, todo mundo. De modo semelhante a estes... Eles contaminam os seus próprios corpos. Contaminam. Olha a palavra que a Bíblia de Deus fala. Outro versículo, Gênesis 2, 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A Bíblia é clara em relação a casamento. Não é uma família transparcial, que é normal, transpessoal, perdão. Que cada um faz o que quer, não é assim que as coisas funcionam. Então tenha muito cuidado com isso. Tá amarrado esse negócio de... Como é que é? Família... Misericórdia. Tá amarrado. Relação aberta. Relação fechada mesmo. E esse pessoal da Nova Era tenta pregar um reino de paz e prosperidade na terra com essas heresias que a gente já viu. Eles pregam uma paz sem Cristo. E eles têm alguns quesitos para que essa paz aconteça. A primeira é a vinda do Maitreya, que é tipo o Messias deles. É a vinda do Maitreya para a terra. A segunda é a consciência de que o bem e o mal, lembra daquela imagem da Yasmin? Devem conviver em harmonia. A terceira, o fim do cristianismo, de todas as religiões, mas também do cristianismo. Quarta, liberdade sexual. Você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, com o seu sexo. E a última, a flexibilização na formação das famílias, ou seja, famílias mistas, famílias misturadas. Coloca a próxima imagem no telão agora. O que você acha que é essa imagem aí? Pelo seu conhecimento, que você já viu. Pode falar aí. Símbolo de quê? Paz e amor. Eu estava na casa de uns irmãos, que eu não vou falar quem é, que eu passo a semana toda na casa deles. E eu estava abrindo aula assim, né, tal. Aí abri isso daí. Olha, vocês vão falar na semana que vem sobre os hippies, sobre a seita dos paz e amor? Aí eu, não é sobre paz e amor. Esse símbolo aí é um símbolo da Nova Era. E ele significa a cruz de Nero. Nero gostava de crucificar os cristãos antigos, a gente viu isso na matéria de cartas, dessa forma, de cabeça para baixo, com os braços quebrados. Essa imagem aí significa o nosso Cristo, crucificado de cabeça para baixo e com os braços quebrados. Significa a derrota do Evangelho. E a gente usa isso na camisa, né? Usa isso em festinha. Esse é o significado disso daí. Mas a gente sabe que uma verdadeira paz só pode ser conseguida com Cristo. Paz sem Cristo não existe. Ele fala em João 14, 27 o seguinte: deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo lhe dá. Não se perturbe seu coração, nem tenha medo. Próximo, Filipenses 4, de 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Terceiro, 2 Tessalonicenses 3,16. O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Gente,
Não vou pedir para levantar a mão. Quem já passou por problema na família ou está passando? E quem sabe que essa paz de Cristo, que Cristo lhe promete, que excede todo entendimento, de todas as formas, em todo o tempo, paz que excede todo o entendimento, só Cristo pode dar. Só a gente sabe de onde que Deus nos tirou e como Ele vem transformando nossa vida para que a gente sinta essa paz dEle, essa segurança de descansar no Senhor. Essa paz a gente só consegue em Jesus. E ainda tem mais uma condição no governo mundial dessa nova era. Eles pregam um governo mundial, centralizado, governado por Maitreya e pela elite dessa nova ordem mundial. Mais uma coisa, se você não obedecer às normas dessa nova ordem mundial, você vai ser obrigado a fazer isso. Será castigado duramente se não obedecer. O objetivo geral dessa nova era, desse governo mundial, é gerar a nova ordem mundial. Se você não for adepto a isso, você vai ser obrigado a fazer. Eles podem muito bem vigiar você, ver o que você faz, o que você pesquisa, onde você está. Isso daqui, ó, tem o IP. Significa, não sei o que significa. Mas, Ricardo, tu que trabalha com isso daí, o que significa IP? Endereço eletrônico, isso daí, eu sabia já. Isso daqui dá para rastrear você, ver o que você está pesquisando, o que você está fazendo. É uma forma muito fácil de saber o que você faz e de vigiar você. Atualmente é muito fácil uma nova era se instituir no mundo. Próximo símbolo. O olho de Horus. Vocês conhecem daí como o olho de múmia, né? Mas nada a ver. Esse símbolo aí significa, um dos significados é proteção e providência. Também está incluso na parte de maçonaria. Significa uma espécie de selo, marca de propriedade, mas daí significa o olho que tudo vê, é o olho de Horus. Passa a próxima imagem, por favor. Ela está presente na nota de $1, no dólar americano. Ali tem escrito ali, ó, em Deus nós confiamos, mas olha do lado aqui, ó, no capeta está de olho em tudo. Não é assim. Passa a próxima imagem, por favor. Olha o olho de Horus ali em cima, ó. Lá em cima tem escrito, sabe o quê? Anuit coeptis, que é meu latim fluente, significa o seguinte: com a nossa autorização, lá em cima, com a nossa autorização. Ou seja, você só pode fazer, comprar, falar, se tiver autorização deles. Eles têm uma elite que governa tudo isso, e você só pode fazer com a permissão deles. Lembra que eles podem rastrear você? É isso que eles pretendem fazer no futuro. E embaixo aqui, ó, tem escrito o seguinte: Novus Ordo Seclorum, significa nova ordem mundial, na nota de $1. Passa a próxima imagem. E esse olho de Horus tem muita presença no ramo artístico, principalmente no ramo musical. Você percebe muitos cantores, Katy Perry, Justin Bieber, Michael Jackson, que está morto, provavelmente, Lady Gaga... Lady Gaga, todos eles têm essa apologia do olho aqui, ó. Do olho, ou até aquele irmão. Eu sou dos 3. Não é assim, tá? Alguns fazem essa apologia ao olho que tudo vê. Inclusive, passa aí, por favor. Isso tem entrado no ramo cristão. Como modinha, como coisa... tá no Instagram, todo mundo está fazendo, vamos fazer lá o desafio. Do olho. Gente, isso tem entrado na nossa igreja. Você tem que saber o significado das coisas. A gente não está dizendo, não, esses crentes aí estão fazendo apologia ao capeta, porque isso vai ser legalismo. Mas entenda o significado, entenda a origem das coisas. Você não pode fazer qualquer símbolo com coisa, com olho, símbolozinho, e não saber o significado. Você tem que entender, não estou falando que isso aqui é errado, não sei nem o que significa. Mas você tem que entender qual a origem disso daí. Não é só porque que todo mundo está fazendo que você vai fazer, como sua mãe dizia. Ou você que é mãe, você que fala isso. Tá? Tome cuidado com esses símbolos. A nova era tem muitos outros símbolos. Passa aí, por favor. Tem muitos outros símbolos. Olha aqui o tanto ali, ó, do Lula.
sendo gravado. A estrela de Davi, maçonaria, cruz, arco-íris, o coringa ali, ó. Gente, tem muito símbolo. E muitas dessas coisas, eles pegam símbolos até cristãos. Ali, tem até a pomba ali, ó, que é o nosso Espírito Santo aqui, ó. E deturpam esses símbolos para significar o que eles querem que signifique. Assim, a gente não vai ficar também doido, né? Pô, isso daí significa, pô, isso aqui é a cruz da maçonaria. Não, não é assim. Calma, a gente não vai ficar... Passa esse negócio aí, mano, tá todo mundo ali doido. A gente não vai ficar meio doido também vendo todas essas imagens e achando que tudo é alusão ao demônio. Tira essa imagem aí, que não estão prestando atenção em mim. Tira essa imagem aí, por favor. Isso, essa daí tá boa. Você não vai ficar doido também pensando que tudo é do capeta. Mas filtre, tá? Mais uma vez, o objetivo da nossa aula não é falar o que pode e o que não pode. É você abrir seus olhos, tá? Com o que entra na sua casa, com o que seus filhos ouvem. Você viu esse negócio de pônei? Como é que é o nome? De unicórnio. A gente coloca dentro da nossa casa e não sabe o que significa. Filtre isso daí, porque isso está dentro da cabeça dos seus filhos. Você que é mãe de menina pequenininha, tem uma bonequinha fofinha, cabeçudinha. Qual é o nome? Você já viu que tem a LOL do capeta? Tem uma LOL que tem chifre e rabo. Igualzinho. Mais claro do que isso, gente. Me ajuda a te ajudar. Gente, é pesado. Mas realmente, se a gente for, a gente vai ficar doido, né? Porque o que eles fazem? Lembra que eu falei para vocês que eles são especialistas em pegar símbolos. Não, tem até ali o símbolo que a gente usa na biologia, né? Para representar o masculino e feminino. E aí eles colocam significados distorcidos. Tem gente que viu a cruz ali, né? O não, esquece aquilo, tá? Não vamos ficar doido, não. Mas a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar muito cuidado. Sabe, às vezes, a gente faz as coisas só porque está todo mundo fazendo. Gente, eu lembro que na época lá daquela... Era um desafio, eu não lembro se era no TikTok, se era no Instagram. Quem conseguia fazer o olho de Horus? Porque é difícil de fazer. Aí estava todo mundo... Aqui na igreja tinha gente que estava fazendo na palhaçada. E depois que se tocou do que era. Então, antes de você fazer... Pesquise o que significa. Você sabe o que significa lá? Hoje de manhã estava a discussão teológica ali na porta do significado do trequinho. E aí ela falou, para mim significa porque a outra chegou fazendo, achei engraçado, eu estou fazendo também. Que nem o negócio do olho de Horus. Aí depois a gente descobre, aí já foi, já está lá a tua foto no Instagram. Com a camisa do Palavra Fest. Gente, é sério, eu sei que é engraçado, mas é sério, a gente precisa tomar cuidado com o que entra na nossa casa, com o que entra disso. Porque lembra que eu falei, eles não vão chegar bem assim, ei Gabi, olha aqui, é do capeta, tu quer? Eles não vão fazer isso. Eles vão entrando na sutileza, eles vão entrando, que você vai achar, não tem nada a ver. Ah, gente, não é tão ruim assim aquela novela. Ela traía porque o marido dela era muito ruim. Vou apertar aqui em vocês, porque eu falei lá... Tu não está contando meu tempo, né? Só tenho 3 minutos, acho que já até acabou. Falta 1, né? Quem aqui gosta de Grey's Anatomy? Levanta a mão que eu sei. Você já percebeu... A quantidade... Grey's Anatomy, aquela série de médica e tal. Você, nem pesquisa, então, que aí vicia. Lá, a gente começa assistindo na inocência. Daqui a pouco tu já está torcendo para a amante ficar com o cara, porque a mulher dele era ruim mesmo, né? Mas aí, tu me dá mais 3 minutos? Que a gente vai lavar de tudo isso. Beleza? Fica em pé aí, vamos ler aqui a nossa declaração. Fica rápido, em pé, 3 minutos. Então, bora lá. O que é aquele primeiro símbolo?
Gente, esse aqui vocês têm que saber. O que é esse primeiro símbolo? Bíblia. A Bíblia é o quê? Ela é e cheia de autoridade. Esse aqui é o símbolo de Trindade. Deus, ele é entre quem? Muito bem. É uma força, uma energia? Do cristão verdadeiro. Aqui o ser humano é precisa restaurar a comunhão com Deus. Agora, a salvação é pela através de quem? Do pecador? Mediante em quem? Em Cristo Jesus. A ressurreição aconteceu? Jesus, ele e será um juízo executivo, né? Quem foi, quem não foi, é só para executar a pena. A punição eterna, o inferno é o lugar é o destino e de quem mais? E das pessoas sem Cristo. E a gente vai parar por aqui. Isso aí. Espero que você esteja afiado aí na sua tábua da verdade. Bem, gente, a gente estudou então aí sobre a nova era. Nós vimos como eles usam estratégias extremamente atrativas, né, para dominar a mente das pessoas. Então a gente precisa estar bem ligado. Não precisa você ficar doido, mas fique alerta. A nova era, ela está mudando o comportamento das pessoas, né, da sociedade, e a gente precisa estar ligado nisso. E a nova era é algo que você não tem como entrar numa igreja, igreja da nova era, não. Mas você pode ver, você pode ouvir, você pode perceber no nosso dia a dia, tá bom? Mas basicamente juntamente com a nova era, surgiu lá nos anos 70, junto com a nova era, né? Surgiu uma outra heresia, e muito perigosa. Alguém sabe dizer qual é essa outra heresia aí? Alguém chuta? A teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade. Eu vou... passa um slide, pode passar. Vai lá para o final, pode ir. Vai. É o penúltimo slide, por favor. Penúltimo slide. Volta. Aí. Volta. Mais uma. Volta uma. Aí, ó. Teologia da prosperidade. Você baixa um pouco a luz. Olha só aqui, ó. 2 igrejas. Culto da prosperidade. Entre pobre e saia rico. Venha de bicicleta e volte de Ferrari. Quem que está afim? Quem quer receber essa bênção? E a outra igreja, NBNC ali, culto da oração. Quase só a gente. Teologia da prosperidade, conceito, passa aí, isso. A teologia da prosperidade, note aí, se você não tiver na sua apostila, anote. Eu vou falar bem devagar para você anotar. A teologia da prosperidade é um conjunto de ensinamentos heréticos que focam no sucesso, na satisfação pessoal, no conforto, no materialismo, na felicidade, no bem-estar da vida eterna, na saúde do corpo e nas riquezas. Repetir. A teologia da prosperidade é um conjunto de ensinamentos heréticos que focam no sucesso, na satisfação pessoal, no conforto, no materialismo, na felicidade, no bem-estar da vida eterna, da vida terrena, na saúde do corpo e nas riquezas. Notou? Olhe para mim, se você anotou. Olhe nos meus olhos. Aí, beleza.
Bem, o grande perigo da teologia da prosperidade é que ela pode surgir em qualquer igreja, em qualquer momento. Vai que o pastor Ricardo chega lá, fala assim: hoje, irmão, você veio para o culto da bênção. Hoje você vai sair aqui de Ferrari, né? Receba, tá cheio de Ferrari ali no estacionamento, pode escolher. Mas é necessário que você deposite, né? Enfim, deixa para lá. Basta um líder, gente, basta um líder. A igreja pode ser até bíblica, mas basta um líder se levantar e falar alguma heresia, já era, já deturpou tudo, né? As pessoas vão buscar mais o dinheiro do que a Deus. E a Bíblia fala, Jesus fala que a única coisa que concorre com Deus é o dinheiro, é o Deus Mamon, né? Então a gente não tem como servir a dois deuses. Então, o que ocorre? Muitas igrejas cristãs, elas acreditam na mesma coisa que nós acreditamos, né? Elas professam a mesma dedicação, né? Eles acreditam na Bíblia, eles usam uma Bíblia bem grande debaixo do braço. Eles acreditam no Deus, que Deus ele é triuno, né? E em tudo isso que a gente crê, eles creem. Mas eles creem no algo mais. Eles creem, sabe no quê? Que Deus, ele precisa nos restituir de tudo que temos feito. Essa semana eu estava meditando com um casal lá em casa, e o rapaz ele falou que ele foi para uma igreja dessa, né, que a mãe dele faz parte de uma igreja dessa, e ele no meio do culto, o pastor fala: olha, você que tem 5 mil reais para ofertar para o seu dízimo, vem aqui, oferte. Aí levantava 4, 5 pessoas, né, 5 mil lá. Quem tem 1.000 reais? Aí levantavam umas 10 pessoas, 15, 1.000 reais. Quem tem 300 reais? Aí a mãe dele falou: vai, meu filho, é a tua vez, receba a sua bênção. Aí ele foi lá, tudo animado, os 300 reais, colocou lá. Aí a mãe dele: agora, meu filho, você receba a sua bênção. Deus tem a obrigação de te restituir. Tem a obrigação, receba. Será se é isso mesmo? Deus tem a obrigação de nos restituir? Eles afirmam que nós vamos ter uma vida terrena próspera, que agora nós fazemos parte da família de Deus e que por isso Ele precisa nos restituir de tudo, né? Então nós vamos ver que tem nesse pacotão de heresias, né? E como a gente pode combater, né, a teologia da prosperidade com a melhor forma que existe, que é a nossa Bíblia. Se você não tem Bíblia, compre, você vai receber muita bênção. Isso é a teologia da prosperidade bíblica, tá? Você vai receber muitas bênçãos. Então vamos ver. O primeiro, o que acontece? Eles recebem essa teologia como se Deus é como se fosse um servo do homem. Deus é como se fosse o nosso servo, né? Que ele precisa restituir a gente, né? A Yasmin daqui a pouco, eu acho que é a Yasmin, que ela vai cantar uma música aqui que você vai lembrar de várias coisas, né? Que você já ouviu aí. E daqui a pouco ela vai cantar uma música, né? Muito legal. Yasmin canta muito, né? Ao vivo, privilégio. E com certeza alguns de nós já ouvimos algumas dessas orações. Eu vou falar algumas orações para vocês que alguns pastores já fizeram. A primeira oração diz assim, ó: Deus, eu ordeno que fulano seja curado. Eu ordeno que esse fulano seja curado. A outra oração diz assim: Senhor, eu determino que a ciclana passe no vestibular. Né? Eu determino. Aí vem o irmão fala assim: Deus, eu profetizo um carro novo para o cicrano. Davis, um carro novo para ti. Eu determino, Deus, eu determino. Aí, olha, jovens, pérolas que ainda não casaram, não vá fazer essa oração assim, ó: eu tomo posse desse marido que o Senhor preparou para mim. Cuidado com essa oração. Gente, tem muitas coisas que a gente precisa aprender. Marli, segura aí essas pérolas, hein? Gente, nós precisamos combater essas heresias. Temos 3 formas de combater. Deus vai abençoar você se você praticar isso. A primeira forma, Deus ele vai nos ajudar. A primeira é se for para o nosso bem. Ele vai nos abençoar, mas dessas 3 formas. Se for para o nosso bem. A segunda, se for da vontade dEle. E a terceira, e o mais importante, se for para glorificar o nome dEle. Então assim,
Deus, Ele quer nos abençoar. Ele não é nosso garçom, Ele não é um gênio da lâmpada, mas Ele vai nos abençoar se nós praticarmos isso aqui. E sabermos que tudo isso é para o nosso bem, que se for da vontade dEle, e que o mais importante, que é para glorificar o Seu nome. Misericórdia. Gente, algumas vezes essas coisas podem causar um pouco de aversão, um pouco de nojo, um pouco de riso. Eu estava na casa da Marli, vivo na casa da Marli. E eu só conto coisa do que eu vivo lá, né? E ela falou, cara, semana passada eu tive vontade de vomitar no meio da aula, semana passada, porque era muita coisa absurda. E nessa semana, nem nas anteriores, mas nessa semana, eu fiquei com vontade de vomitar estudando essas coisas. Eu sou tenho um pouco de aversão a essa coisa de satanismo e eu fico um pouco mal com isso. Mas falando agora sobre a teologia da prosperidade, eles são muito adeptos à ideia do que for ligado na terra é ligado no céu. Aquilo que você determinar na terra vai ser determinado no céu, vai ser ligado no reino celestial. É uma interpretação errônea de Mateus 18, de 18 a 20. Você pode anotar e pegar o contexto, né? Eles enfatizam que tem alguma autoridade para declarar alguma coisa para Deus e Deus fazer. Como se eles tivessem algum privilégio especial que os torna assim, como Deus fez. Sacou? A verdade é que não adianta a gente ficar dando ordens a Deus. A gente não é dono de Deus. Deus é o nosso dono. Deus não é nosso servo. É a gente que é servo de Deus. Você já falou aquela expressão assim: poxa, eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Meu pai pode tudo. Gente, eu já falei isso, não estou confessando meu pecado aqui. Só foi uma vez que eu falei, nunca mais. Mas a gente deveria pensar que o dono do mundo é dono de tudo. Inclusive é nosso dono. Ou seja, nós somos escravos do dono do mundo. E é a gente que deve servir a ele, não o contrário. Isso é muito sério, gente, porque passa até na TV. Eu determino isso daqui. Você sabe que o que a gente está falando não é mentira. Eu determino isso daqui. Faça isso, Deus, agora. Outra coisa, eles valorizam muito as coisas terrenas. O que vale é o aqui, a sua prosperidade, o seu bem-estar. Se você der tanto, você vai ter tantos milhões. A vida saudável. Eu sou arquiteto, biólogo, astrônomo, tenho um carro e eu sou próspero. Dá vontade de ir para lá. Isso vai cortar da edição também, né? Eles valorizam o aqui, o terreno. E não é isso que a gente tem que valorizar, gente. Aí na sua anotação, o reino dos céus espiritual tem mais importância do que o presente material. O reino dos céus espiritual tem mais importância do que o presente material. O mundo em que vivemos hoje é transitório. O espiritual é eterno. O mundo em que vivemos hoje é transitório e o espiritual é eterno. Os participantes da teologia da prosperidade tratam Deus como se fosse servo do homem. Gente, a gente vai receber bênção sim. Deus ele não quer falar que você vai ser um desgraçado aqui na terra. Porque Deus promete bênção se você for obediente, bênção se você for perseverante, bênção para aquele que vencer, bênção para aquele que lutar contra suas tentações. Deus promete isso. Mas muitas das vezes você só vai para a igreja por causa da bênção, para essas igrejas, por causa das determinações. Não pela sua transformação aqui dentro, não para construir uma coisa lá em cima, mas para ter aqui agora. Colossenses 3, de 1 a 3, fala o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Deus em Cristo Jesus. Em Lucas 10, conta a história de Jesus, Marta e Maria.
Jesus ele foi visitar suas amigas e Marta ficou lá. Foi Marta? Marta estava agitada, arrumando a casa, varrendo, fazendo comida e tudo mais. E Maria estava assim, ó, perto de Jesus, ouvindo as palavras de Deus. E Marta ficou agoniada. Jesus, não está vendo que eu estou trabalhando para ti, trabalhando para conseguir as coisas aqui? E Marta está aí preguiçosa, velha, sentada aí só ouvindo. Tu não vai te incomodar não, Jesus? Sabe o que Jesus respondeu? Marta, Maria escolheu a melhor parte. Qual é essa melhor parte, gente? É construir as coisas na terra? É construir as coisas com Jesus. Nossa prioridade é estar com Cristo unicamente. Essa é a nossa necessidade. Lembra daquele versículo? Você não pode servir a dois senhores, ou desprezará um e amará outro, se dedicará a um, desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Aí na sua anotação, o alvo do cristão é glorificar a Deus. E o alvo de Deus, para cada cristão, é torná-lo mais parecido com Cristo. Não tem nada a ver, é o da anterior. O alvo do cristão é glorificar a Deus, e o alvo de Deus para cada cristão é torná-lo mais parecido com Cristo. Mas o que foi prometido para a gente? Mateus 6:25, portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A gente vai ter que comer o que vestir. Mateus 6:31, portanto não se preocupem dizendo, que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Mateus 6:33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Então Deus promete que a gente vai ter que comer e o que vestir. E todas as outras coisas, se você buscar primeiro o reino de Deus, isso vai ser acrescentado. Não quer dizer que vai ser acrescentado sem problema. A gente vai ter problema, a gente vai ralar. A vida cristã não é um paraíso. Não é isento de problemas e preocupações. Cristo mesmo disse que a gente ia passar por isso. Mas por quê? 2 motivos. O primeiro, a gente vive em um mundo caído. Caído com pecado, sujo com pecado, por consequência do primeiro pecado, do pecado original. E tudo que aconteceu depois, tudo que acontece agora, a promiscuidade, a maldade, tudo é consequência desse pecado. O segundo motivo é que sofrimento faz parte da vida cristã. Jesus disse que a gente ia passar por isso, mas mandou a gente ter ânimo, porque ele venceu o mundo. Quero finalizar aqui com o currículo de Paulo. A gente viu lá na NIB uma pecinha falada sobre Paulo. E ele passou por muito sofrimento antes de morrer. E ele morreu sozinho, você sabia disso? Sozinho, com frio. Fala aqui, ó. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Ele contou, foi na costa dele. 3 vezes fui golpeado com vara. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar. Você já viveu com perigo? Imagine viver perigo nisso tudo aqui. Perigo dos falsos irmãos, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Fala em 2 Coríntios 11, de 24 a 27. Terra Natal está chegando. Você lembra que eu falei que a gente está morto? E a nossa vida está guardada com Cristo? E o nosso terreno não. Mas o que a gente tem que construir não são coisas aqui. São coisas lá no alto. E isso são as nossas coisas do alto. Vários ministérios aqui na igreja se dedicam com o seu melhor. Cansando, suando, passando madrugada, pintando, passando madrugada na igreja, cortando. Isso é construir um tesouro no céu. Essa é a nossa prioridade. Tá, Yasmin, entendi.
entendi que o meu objetivo... Ai, quase eu caio. Meu objetivo não deve ser buscar minha prosperidade aqui na terra. Mas qual deve ser a minha postura, então, diante disso? O que é ser próspero para Deus? Gente, uma coisa... O hino que esse Ricardo é um sem vergonha, né? Fica dizendo que eu vou cantar. Mas você já ouviu aquela música? Aquela. Canta comigo, que tu conhece. Bora lá, 1, 2, 3 e... Restitui. Tu tem certeza, irmão? Tu sabe o que era teu? O inferno. Tu quer de volta? Que eu não quero não, nem cantei, que era pra... Vai que, como diz minha avó, vai que um anjo passa e diz amém. Tô brincando. Só brincadeirinha. Mas, gente, consegue... Sério que a gente vai falar com Deus? Deus, restitui. Me dá de volta o que é meu. É essa a nossa postura diante de Deus? Senhor... Porque, gente, tem um versículo, me fugiu agora a referência. Mas Jesus fala que todo aquele que deixar pai, mãe, casas, propriedade e tudo mais, por causa dele, receberá. Sim, ele fala, receberá na eternidade, mas aqui também. Muito mais. Só que tem gente que esquece o restante. E junto com isso, perseguição. A gente vai receber, sim, muitas coisas boas de Deus. Só de você estar aqui, todo mundo bonitinho, cheirosinho. Gente, isso já é uma bênção do Senhor. A gente que é mal agradecido. A gente só serve se for do ano. Jesus, quero qualquer carro não, hein? O problema está aqui, ó, no nosso coração. Então, vamos ver aqui 3 características, já rapidinho, sobre prosperidade bíblica. E é assim, quando aparecer alguém querendo te engabelar sobre o que é prosperidade, porque a gente tem muito, ó. Muita gente falando, mas tu não é de Jesus? Pede tua bênção. Então vamos lá. Primeiro, ser próspero é se alegrar independente das circunstâncias. Ser próspero é se alegrar independente das circunstâncias. Gente, nós precisamos desenvolver isso. Nós precisamos nos alegrar em Jesus e não no que Jesus pode nos dar. Porque sim, a Bíblia ainda fala lá em 1 Timóteo 6, todo aquele capítulo praticamente fala sobre isso, sobre gente que fala que a vida com Deus é uma grande fonte de lucro. De fato, ele fala, de fato, pode ser, mas com piedade. Quando você entende o que é realmente esse lucro. Não lucro simplesmente financeiro. Pelo contrário, ele ainda fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então a gente precisa buscar esse contentamento em Jesus. E não no que Jesus pode te dar. Ele não é o gênio da lâmpada, pronto para realizar os nossos desejos. Aí já tem os versículos anotados, né, para você ler essa semana. Então vamos para a segunda. Ser próspero é se adaptar e superar dificuldades com a ajuda de Deus. Muito bem. Lembra de Filipenses 4, do 11 ao 13? Fala bem assim: não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Só quando a minha conta está cheia, só no dia 5, que é quando cai o meu salário. É dia 5, não é não? Dia 7, né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Campeão de adesivo de carro, né?
Todo carro tem tudo posso naquele que me fortalece, porque acha que o tudo posso é ganhar o carro. O tudo posso é comprar... Não, gente, o tudo posso é que é com fome, passando necessidade. Você consegue passar pela perda de um ente querido, porque você tudo pode naquele que lhe fortalece. E por fim, ser próspero é ter o suficiente para viver agradando a Deus. Provérbios 30, de 7 a 9, fala bem assim: 2 coisas peço que me deis antes de morrer. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Até aí tá bacana, né? Olha o resto. Não me dê nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Gente, prosperidade bíblica é poder viver na presença de Jesus plenamente, é se alegrar em Jesus. Lembra que Ele é mais glorificado em nós quando nós somos mais felizes nele? É independente do que acontece. É ser feliz em Jesus, porque só o que Ele fez por você, de lhe livrar do inferno, já foi mais do que o suficiente, mais do que especial. A nossa vida não é aqui. Você está morto. A sua vida está escondida em Jesus. Então, toda vez que você ficar muito ansioso, muito preocupado com seus lucros, com seu trabalho, com seu... Gente, eu sei, porque eu também sou ser humano, eu tenho essa dificuldade às vezes. Mas a gente precisa se lembrar todo dia: cara, se esse trabalho me tira de Jesus, não é esse trabalho que Deus tem para mim. Se essa amizade me tira de Jesus, se esse relacionamento me tira de Jesus, esse relacionamento não é para mim. Se esse consórcio tira a minha paz, talvez ainda não seja o momento de Jesus me dar um carro. Não é porque eu quero, eu determino. Eu acho que está na hora, que está na hora. A gente precisa se alegrar em Jesus e não no que Ele pode dar para a gente. Amém? Gente, finalizamos as nossas seitas e heresias. Semana que vem tem o quê? Tem também confraternização, mas vai ter prova. O povo quer a sopa de mocotó desde a primeira, né? Se organizem aí, alguém se voluntaria. Gente, Yasmin, o que eu estudo para essa prova? Vocês são mais malvados do que eu. Aqui, ó, muito importante. Muito importante você saber quem que prega a aniquilação. Muito importante você saber, se eu tirasse isso aqui tudinho e colocasse na tua mão, tu ia saber que o Espírito Santo é uma força, é característica do jeovismo? Tu precisas saber quem é característica de quem. Mas o que é mais importante de tudo? Declaração da fé. Você precisa saber essa declaração da fé, de cor e salteado. Você precisa saber as características gerais das seitas. E você precisa saber os 5 solas. Tá fácil. Já disse as respostas da prova todinhas para você. Então estude, tá bom? Para você... projeto final vai ser entregue semana que vem. Não esqueça. Não marmote, por favor. Ninguém na semana... Yasmin, tive que faltar. Gente, por favor. Vocês são muitos. Todas as turmas do CENIB são 160, se eu não me engano, pessoas. Imagina se metade resolve esquecer, eu tenho que passar a semana aqui. A gente não é teologia da prosperidade, não. Tem que trabalhar mesmo para... Então, se organize, tá bom? Vamos orar? Oremos.
Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua verdade. Muito obrigada, Senhor, por ensinar os nossos corações. Muito obrigada por abrir os nossos olhos para aquilo que nós permitimos que entre nas nossas vidas, nas nossas casas, na vida dos nossos filhos. Senhor, que nós possamos ser como a tua palavra fala. Humildes como as pombas, mas astutos como a serpente. Que nós possamos ser mais espertos do que os filhos das trevas, Senhor. Porque nós temos a tua mente. A tua palavra fala que nós temos a mente de Cristo. Senhor, que nós possamos nos dedicar verdadeiramente, Senhor, a Ti, ao estudo da Tua palavra, a ficar mais perto de Ti, a Te buscar a cada dia. Nos ajuda, Pai, nós precisamos da Tua misericórdia e da Tua graça todos os dias de nossa vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Gente, mais uma coisa. Pegue sua meditação e sua anotação, tá? Pegue meditação lá com o secretariado, não esqueça. Beleza? Verifique, a gente está com um problema na nossa impressora. Então, verifique se a frente e o verso não estão iguais, porque corre o risco. Beleza? Então é isso, Deus abençoe. Até semana que vem.